A palavra de Deus diz que sobre os filhos há um poder, porque a palavra diz que a nós, filhos de Deus, foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Quantos filhos estão aqui? Sobre você há um poder de Deus. Amém? Comece a orar então. Feche os teus olhos por um momento. Oh Deus, em o nome de Jesus, Pai. Como é bom saber que nós somos filhos do Deus vivo, e sobre cada um dos teus filhos há um poder sobrenatural, especial, e eu declaro, Senhor, hoje é noite de conhecer esse poder, de avançar no entendimento desse poder, e de colocar, Senhor, a nossa vida como filhos do Deus vivo. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha revelar essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor fique à vontade e ministre a nossa vida, porque nós cremos e declaramos que nenhum de nós sairemos daqui da maneira que estamos aqui agora. Nenhum de nós sairemos daqui da maneira que viemos. Nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode louvá-lo com suas palmas bem forte. Glória a Deus. Amém, pode se assentar. Eu estou feliz de estar aqui. Você? Glória a Deus. Não há nada melhor do que podermos meditar na palavra do nosso Deus, do nosso Pai, né? Boa noite para você que está aí na sua casa, que está nos acompanhando. O poder de Deus vai te alcançar. E coisas novas o Senhor fará sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. A palavra de hoje, na verdade, há vários dias, o Senhor tinha colocado essa palavra aqui no meu coração e eu esquecia, mas ela sempre voltava, até que eu falei, não, acho que é bom eu parar e pensar um pouquinho sobre essa palavra, que é a parábola do filho pródigo. E eu fiquei refletindo a respeito. Eu sei que todos nós aqui, que somos filhos de Deus, conhecemos esta parábola, não é novidade para nós, mas eu sei que Deus tem algo especial para falar ao nosso coração, porque Ele não nos trouxe aqui por um acaso. A palavra diz que o Senhor nunca reúne os seus filhos por um acaso, mas em tudo Ele tem um propósito. Então Ele tem um propósito com a sua vida hoje. Então, enquanto eu meditava nessa palavra, comecei a ler. Eu costumo ler assim, em versões bíblicas diferentes. E eu imagino que eu já tinha visto isso, mas nunca tinha me atentado para que essa parábola, na verdade, ela é uma continuação das anteriores. Porque a Bíblia traz 3 parábolas e uma está relacionada à outra. Então, eu prestei atenção nisso de uma forma mais intensa e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, para que o Senhor possa edificar a nossa vida. Amém, queridos? Então, o tema dessa palavra é resgatando tesouros perdidos. Porque a primeira palavra que tem aqui é a parábola da ovelha perdida, depois a moeda e depois o filho perdido. E eu vou falar rapidão, tá? Não vai ficar muito longo. Mas quantos aqui já viram algum filme de caça ao tesouro? O tesouro, geralmente, nos filmes, ele é guardado numa caixinha bem fechada, com não sei quantas chaves, uma corrente grossa, não sei quantos cadeados, num lugar difícil de ser encontrado, que precisa até de um mapa para achar. É ou não é? Quantos já viram um filme assim? E aqui, a Bíblia traz uns tesouros perdidos, e eu fiquei perguntando como é que alguém pode perder um tesouro, Porque o tesouro ele é bem guardado e tem um mapa para encontrar. Então, é difícil de se perder um tesouro. Mas aqui tem 3 situações de perdas significativas aqui na palavra do Senhor. E eu quero te convidar, então, para a gente caminhar, seguindo aqui o mapa que é a palavra de Deus. Porque se algum de nós temos algum tesouro que a gente perdeu ao longo da nossa vida, hoje o Senhor vai mostrar
para que nós possamos resgatar. Então, que tesouro você pode ter perdido? E fala isso para o Espírito Santo. Começa, enquanto eu estou falando, vai falando com ele, vai dizendo: Senhor, tem alguma coisa que eu preciso encontrar? Às vezes nós estamos tão acomodados na situação que nós estamos, que nós nem percebemos tesouros que perdemos. Mas hoje nós iremos identificá-los e iremos resgatá-los em o nome de Jesus. O texto aqui está em Lucas, capítulo de número 15, onde estão as 3 parábolas. E a primeira delas, então, é a parábola da ovelha perdida. Eu vou usar essa versão bíblica, eu vou usar a Bíblia, a Mensagem, tá? Na linguagem contemporânea. Talvez na sua seja um pouco diferente, mas é que eu gosto muito dessa versão aqui. Eu vou usá-la. Alguns momentos eu uso outra, mas a maior parte do tempo eu vou usar essa aqui. Se tiver diferença aí, não se preocupe. A Bíblia não está se contradizendo. É só uma tradução um pouco diferente. Então, diz assim que Jesus ele estava ensinando. E onde ele estava ensinando, tinham 2 grupos de pessoas. Um grupo eram pessoas, como diz aqui nessa Bíblia, pessoas de uma reputação duvidosa. E o outro grupo de pessoas era um grupo de líderes religiosos, de pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Então, Jesus estava falando para esses 2 grupos de pessoas. E, de repente, um dos grupos começa a observar o outro grupo e começa a comentar a respeito. E o grupo que observava e comentava e que fazia crítica era exatamente o grupo dos líderes, que não deveria. Mas aqueles que ensinavam a palavra, o grupo dos conhecedores da palavra começaram a observar o outro grupo. E eles começaram a ficar incomodados com o grupo daqueles que tinham reputação duvidosa. E eles começaram a observar e eles já não conseguiam mais prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. Porque eles começavam a falar assim: ei, esse aí, ó, senta com pecadores e até come junto com eles. Porque o judeu, para que ele convidasse alguém para ir até a sua casa e para comer com ele, tinha que ser alguém que eles conheciam, que eles entendiam que tinha uma reputação boa, para que pudessem se assentar juntos e compartilhar de alguma refeição. E de repente, Jesus estava ali sentado com pessoas que, aos olhos, no entendimento daqueles líderes, eram pessoas que não deveriam estar ali. Que Jesus não deveria estar com aquelas pessoas. Porque eles nem ensinavam aquelas pessoas. Eles não se uniam a elas, eles não compartilhavam de refeições juntos e jamais ensinariam os seus estudos, os seus conhecimentos, eles não dividiam com esse tipo de pessoa. Então, eles estavam tão incomodados com o que Jesus estava fazendo, que eles julgavam o comportamento de Jesus e também julgavam aquelas pessoas indignas de estarem ali naquele momento. Então Jesus observou, e olha só, não é assim mesmo a realidade? Às vezes você já percebeu isso? Que às vezes você está em grupos de pessoas que ficam observando tanto os erros e criticando tantos outros que não conseguem nem prestar atenção naquilo que o Senhor está falando? Não acontece isso no nosso meio? Será que só eu que às vezes vejo isso? Eu acredito que não, né? Que você já deve ter observado isso em alguns momentos. Às vezes nós mesmos achamos que nós estamos tão corretos diante de uma situação que certas pessoas nem poderiam estar ali. Mas aí Jesus observa isso e aí ele traz um ensinamento precioso através aqui da parábola da ovelha perdida. Né? Esses líderes, eles faziam isso, porque lá em Mateus 15:2 diz assim, é um exemplo que eu vou te dar. Ele diz assim, ó, porque eles nem lavavam as mãos para comer. Uma pessoa que comia sem lavar as mãos, para eles, era um negócio muito sério. Era uma coisa muito séria, porque eles viviam de regras. Eles tinham regras para tudo. E quando alguém não estava em conformidade com as regras estabelecidas por eles, eram consideradas pessoas indignas, eram consideradas pecadoras. Então, as regras, às vezes, eram tão
pesadas que até para eles mesmos cumprir aquelas regras eram difíceis. Era difícil para eles, mas eles estabeleciam regras para tudo. Então aqueles pecadores não tinham essas regras, eles não conseguiam, não viviam conforme essas regras. Então eles eram considerados indignos. Mas Jesus até falou assim, Jesus respondeu que comer com a mão por lavar, ou seja, não lavar a mão para comer, não é o que prejudica ou contamina o homem. Não é o que entra, mas aquilo que sai da boca do homem. Jesus já começou ensinando aí, né? Mas a parábola aqui, eu vou ler aqui para você, diz assim: imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto e ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos. Vamos comemorar? Encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acredite, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando, ele foi, né, essa figura desse pastor relatada aqui, ele foi atrás de uma ovelha. Talvez pudéssemos pensar assim, mas uma ovelha só? Para que ir atrás de uma ovelha se tem 99 no pasto? Mas esse pastor, ele foi atrás de uma que se perdeu. Ele considerou que aquela perdida era importante. Ele estava ensinando que as 99... nesse momento aqui, eu parei e fiquei pensando assim, por que será que essa ovelha se perdeu? Porque essa ovelha começou a se perder, foi dentro do aprisco, querido. Essa ovelha não se perdeu no momento que ela saiu do aprisco, não. Ela já estava perdida. Sabe por quê? As 99 representavam quem? Representavam aqueles que criticavam. Então, essas ovelhas já estavam tão perdidas, essa ovelha, que ela não conseguia se encaixar com as 99. Ela não conseguia se relacionar com as 99. Ela não conseguia, ela não tinha... Parece que nada que ela tinha para oferecer servia. Porque as 99, quem sabe, só observavam os defeitos dela. E ela foi saindo devagarinho até se perder. E aí o pastor vem e ele percebe isso. A percepção do pastor foi essa: eu vou buscar de volta essa ovelha. Porque as 99, ao invés de criar um ambiente favorável para que ela fique, talvez as 99 olhavam só para si mesmas. Talvez as 99 andavam de uma forma tão egoísta que não percebiam a necessidade daquela ovelha. Então, por isso que eu digo para você que aquela ovelha, quando ela saiu porque ela já estava perdida dentro do aprisco. Porque ela não estava conseguindo se encaixar naquele ambiente. E o que Jesus ensina para nós é que onde é que nós estamos, né? Que parte nós fazemos? De que lado nós estamos? Somos aquelas 99, mas vamos ser 99 ovelhas saudáveis. Vamos ser 99 ovelhas que quando uma sair, nós possamos perceber que faz falta. Que da mesma maneira como aquele pastor foi atrás de uma, nós também podemos ir. Que vamos ser 99 ovelhas que tenha sempre uma palavra que ajuda aquela que está vindo a ficar. Hoje nós estamos aqui vivendo uma situação diferente, onde nós não podemos nem estar tanto tempo juntos, não podemos ficar muito juntos. E talvez isso tenha servido para a gente perceber o quanto as pessoas fazem falta. Eu não sei você, mas eu tenho sentido falta. E não dá muito para você falar, vamos para a igreja, vamos nos encontrar, porque a gente não pode estar fazendo isso agora. Mas eu penso que é momento da gente pensar sobre isso. Que nós fazemos falta, um faz falta para o outro. E o pastor, aquele pastor, ele foi atrás da ovelha, porque, como eu comecei dizendo, né, podemos pensar, mas só uma se perdeu, ficaram 99, para que ir atrás? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos chamou para um propósito. E cada um de nós
temos uma parte muito especial para o cumprimento desse propósito. E se um de nós faltarmos, vai fazer falta. Sabe aquilo, o dom que eu tenho, você pode até ter um dom parecido. Deus pode até te dar aquele dom se eu faltar. Mas não é igual, porque tanto você quanto eu não somos iguais. Somos únicos. Ele foi atrás daquela ovelha porque ela era única. Não tinha nenhuma outra ovelha dentre as 99 que ficaram no aprisco, que pudesse ser parecido com ela. O dom que Deus deu para ela era único. O propósito dela dentro daquele aprisco era único. O que ela tinha para cumprir, só ela podia fazer. Ninguém podia fazer no lugar dela. E assim é com você também. Você é importante onde você está. Você é importante na casa do Pai. Aquilo que você tem para fazer, só você pode fazer. Nós temos os nossos músicos aqui, temos vários que cantam, que tocam, mas nenhum é igual ao outro. É único, é único. Então é isso que Deus quer ver quando Ele olha para nós, como igreja, como povo, como filhos, né? Vamos avançar então para outra parábola. Agora vamos para a parábola da moeda perdida. E daí diz assim, Jesus continua ensinando aqueles 2 grupos de pessoas, e ele continua dizendo assim: imagine uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vai vasculhar a casa até encontrá-la? E quando encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu tinha perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Mais uma vez, o Senhor está relacionando aqui com pessoas. E essa mulher aqui, ela também poderia dizer: ai, mas eu perdi uma moeda só. Não fala a Bíblia quantas moedas ela tinha. Mas o que nós sabemos é que uma moeda tinha o valor de um dia de trabalho braçal. Ela estava juntando moedas talvez para a sua aposentadoria, para que ela pudesse ter uma vida estável financeiramente. E cada moeda daquela era um dia de trabalho que ela teve. Uma moeda, quando você tem várias juntas, parece que não faz falta. Mas era o trabalho de um dia. Era o trabalho de um dia que ela tinha perdido. E sabe que Jesus, lá em João 5,17, diz assim, Jesus fala assim: meu Pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Jesus está nos ensinando aqui que um dia de trabalho dele vale muito. Jesus está nos ensinando que Ele não está brincando de ser pastor. Ele não está brincando, sabe, com aquilo que o Pai colocou nas mãos dele. O que Ele faz é sério. E aquilo que nós devemos fazer também, o mesmo valor que o Senhor Jesus estava dando ao seu trabalho, também deve ser assim conosco. Nós precisamos dar valor àquilo que nós fazemos. Nós não podemos perder assim o nosso dia de trabalho. Porque se essa mulher não fosse atrás dessa moeda, se ela não fosse procurar essa moeda, que mensagem ela estaria passando? Que um dia de trabalho dela foi inútil e ela não se importava com isso. Quem é que gosta de trabalhar de graça? E eu não estou falando de trabalho voluntário. Eu estou falando de trabalho remunerado. Quem gosta de trabalhar de graça? Ninguém gosta de trabalhar de graça. Se nós vamos trabalhar, é porque nós precisamos trabalhar. Já pensou agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e principalmente aquelas pessoas que trabalham como autônomas? Levanta, sai de casa para trabalhar, e no final do dia não dá valor a um dia de trabalho? Um dia de trabalho tem muito valor. E essa mulher, ela soube valorizar o seu trabalho. Assim, Jesus também quer que nós façamos, e com relação às pessoas, de novo, né? O valor que as pessoas têm para nós.
Que nós possamos entender que o trabalho, no sentido de servir a Deus, ele tem o mesmo valor ou até mais valor, porque envolve vidas, envolve pessoas. E nós precisamos dar o valor que o Senhor Jesus dá às pessoas. Então, uma moeda, nem que seja uma moeda, ela tem valor de uma vida. E termina, e Jesus fala assim que os anjos também se alegram quando um pecador está perdido e ele é encontrado, né? E você está conseguindo identificar algum tesouro que por um acaso você tenha perdido? Quem sabe esse tesouro não é a alegria que você tinha, talvez de estar servindo a Deus e hoje você não tem mais essa alegria? Isso é um tesouro que você não pode permitir ser roubado. Sabe, tudo aquilo que você faz ou fazia na presença do Senhor, que hoje não tem mais, você não está fazendo mais. Sabe, o valor é você que vai atribuir aquilo que você faz. Você não pode ficar esperando que alguém valorize o que você faz. Não importa quantas pessoas tem aqui, muitas vezes nós fazemos os cultos de quarta-feira sem ninguém para ouvir. Nós falamos para aqueles que estão em casa e às vezes nem tem muitas pessoas em casa ouvindo. Mas por isso esse trabalho não tem valor? É a palavra de Deus, é para alcançar vidas, é para o Senhor que estamos fazendo. Então nós é que atribuímos o valor àquilo que nós fazemos. Então que valor você tem atribuído à sua vida com Deus? Que valor você tem atribuído ao seu tempo de oração? Que valor você tem atribuído ao seu tempo de estudo da palavra de Deus? O seu tempo de adoração? Será que é porque nós estamos vivendo um período de afastamento social que isso perdeu o valor? Porque antes, às vezes, nós dizíamos que não tínhamos tempo. Agora o tempo continua escasso, mas nós temos um pouco mais de tempo. E isso faz diferença para você? Então não esqueça disso, querido. O valor daquilo que você faz, quer seja na sua vida particular, ou na sua maneira de servir a Deus, porque não separa, né? Na verdade, a gente só fala assim para ficar mais didático, mas a nossa vida, quer seja no nosso trabalho secular ou na igreja, é uma coisa só, porque nós somos um e o nosso Deus é o mesmo. Então o nosso compromisso e o valor com que nós fazemos, seja lá qual for o trabalho, tem que ser o mesmo.